Fala galera, boa noite, eu sou o Skitter, esse é mais um Caverna do Cinema. Hoje eu vim aqui falar da minha experiência assistindo Conclave de Edward Berger. Eu tenho uma experiência bem esquisita com esse filme porque eu amo filmes de ambiente fechado, montados em diálogo e atmosfera de apreensividade, filmes levados pelo diálogo, que parece ser algo ousado, mas é mais antigo do que andar para frente no cinema. Então eu vou dividir, e você curta, porque é um filme infelizmente resumível, por mais que eu tenha gostado, tenha entrado na minha lista dos 10 melhores do ano, talvez numa revisão eu colocasse ele na segunda metade dos 10 melhores. Por quê? O filme narra uma trama de bastidores da sucessão papal de um papa que morreu de causas aparentemente naturais, com um protagonista que é eu não posso dizer padre, mas um arcebispo, algo assim, feito pelo Ralph Fiennes. É Fiennes, eu não sei, é Fiennes. Alguns devem lembrar dele por A Lista de Schindler, outros devem lembrar dele por Dragão Vermelho, outros vão lembrar dele por Voldemort em Harry Potter. Baita ator, um dos melhores da geração dele. E eu devo a ele e a alguns outros atores a minha experiência até o final do filme. Porque ele carrega um personagem que está em conflito de fé e é dado a ele a missão burocrática de presidir a votação para o papado. E ele não quer esse fardo para ele. Então o filme é mostrado enquanto ele tenta tomar posições de mediação entre os polos da Igreja Católica, a igreja mais liberal e aquela mais ortodoxa, e ele tem que descobrir, ele acaba sendo confrontado, na verdade, por um fio de conspiração em que ele puxa de cada lado detalhes que talvez o deixem em situação difícil, que fazem o processo ir e voltar, e nós vemos ele ser confrontado com a burocracia e as escolhas morais e convicções religiosas dele, vamos dizer assim. Não dá para considerar o cristianismo uma ideologia, se você conhecê-lo a fundo. O que eu gosto nesse filme? O que eu gostei foi a sensação de enclausuramento. Todo aquele tempo, graças a ele e alguns outros personagens, como a da Isabella Rossellini, que é uma freira, uma madre superiora, nós vemos ali a sensação de que aquele ambiente é uma panela de pressão. Eles ficam trancados por dias fazendo aquela votação, que, como a gente sabe, é revelada no final com a fumaça, dizendo que foi eleito o próximo Papa, perdão. E a votação vai indo e voltando conforme os votos vão se afunilando. E graças a uma grande direção, que é do Edward Berger, eu fui tomado por esse trailer na primeira assistida. Ele me levou até o seu final, com momentos, atmosfera e direção de atores muito boas nos seus papéis-chave. O Ralph Fiennes, Isabella Rossellini, Stanley Tucci, John Lithgow. Se sucedendo toda essa cadeia de eventos, nós temos aqui um filme imersivo em sua ambientação e uma condução de peso moral. Você sente pela entrega do Ralph Fiennes que aquele personagem carrega algo que ele não quer. Mas aí entra a questão que me incomoda no filme e que não sobrevive a uma análise posterior. Todos esses aspectos que eu absorvi e que eu escavei na minha primeira experiência vêm através dessa direção e dessa entrega dos atores, em especial o protagonista do Ralph Fiennes,
que é uma entrega muito mais física do que interpretativa. É representada, não é atuada. O que eu quero dizer com isso? Que a direção desse filme e a direção de atores, ou o trabalho dos atores também, maqueiam o que é chato de falar, um roteiro fraco. Fraco em que sentido? No sentido que é talvez a pior coisa para se fazer em um filme desse tipo de ambientação, que é o sacrifício do bom diálogo. Conclave tem diálogos sem espinha. Eles têm personagens que são, na melhor das hipóteses, tirando o conflito do protagonista, todos eles são arquétipos e quase que rascunhos de roteiro, e seus personagens têm diálogos expositivos que não entregam, apesar dessa bela imersão e da compreensão direta que a gente tem do que está acontecendo, eles não entregam diálogos que sejam mais do que aparentam na primeira camada. Isso é ruim? Quer fazer o público ficar pensando demais? Você está exigindo demais? Brother, não, mas também não é uma qualidade. Diálogos muito expositivos são o que me fizeram detestar, por exemplo, o estilo narrativo de Christopher Nolan. Eu não gosto da temática de autoajuda, mas quando eu vejo personagens falando assim, porque nós temos que fazer alguma coisa, senão aquela área, né, que se fala, aquela ala reacionária da igreja pode tomar o papado, aí aponta para aquela lá, e tá lá o outro vai, que seria o mais conservador, nós temos que fazer algo, senão aqueles liberais ali vão tomar o papado e levar a gente para mais alguns anos de afastamento da tradição. Porra, isso é muito expositivo, cara. Isso é muito primário. Os personagens não têm conflitos entre si que não sejam expressos de maneira, resumida. A palavra que eu tenho é essa, resumida. Talvez isso seja o que me fez sentir que o filme foi rápido. O problema é esse. Ele foi rápido às custas da sua arma mais poderosa. O personagem do Fiennes, ele entrega muito naquele trabalho, porém esse detalhe, numa revisão e numa reanálise, fez eu reconsiderar se ele é a minha atuação preferida entre os indicados, não que ser indicado vale alguma coisa. E olha que eu sempre achei que ele deveria ter sido reconhecido há muito tempo, mas eu não vi essa coluna, essa espinha que sustentasse um filme com essa temática. Tem um momento no filme, no final, em que eles sofrem um atentado exterior. Aqui é um spoiler, tá? Mas bem raso, não vou nem entrar em detalhes. Em que você pensa que vai ver um conflito entre os personagens mais reacionários. Longe de mim achar que o termo reacionário é um defeito dado na narrativa, ou em qualquer outro, dependendo do contexto que você quer apresentar. O conservador um pouquinho mais raivoso é um reacionário. E a ala mais liberal. O cara tem um discurso de levante que pode levar ele a ser eleito o próximo papa, e o personagem que polariza ele à distância em todo o tempo do filme, na hora de se levantar e falar algo, o melhor que ele fala é: você deveria se envergonhar. Aí vem outro personagem, que é uma parte importante da guinada do filme, e entrega um discurso bonito, de apaciguamento. Só que, porra, é o ápice da autoajuda, cara. É um discurso paz e amor bem rasteiro, que eu poderia ouvir numa convenção do PSOL numa faculdade, angariando alunos para se filiar ao partido. É aquela coisa bem paz e amor, bem bucha, sabe? Triste falar isso. E eu tenho que dizer, o filme não sobrevive. É ótimo como um entretenimento, bem dirigido, com uma boa atuação, mas a cadeia dos seus eventos
separada revela que o todo é frágil. Vou nem dizer fraco, é frágil. Isso me incomoda num ponto. Se o diretor ou o roteirista tem uma visão crítica da igreja, não tem problema nenhum quanto a isso, é a liberdade dele. Ele não pode deixar isso influenciar o roteiro a ponto de isso danificar a metáfora, a mensagem, a trama do filme. Aquilo tem que fazer sentido com a sua narrativa. Os personagens não podem ser tão resumidamente burocráticos e caricatos só porque quem escreveu o livro, o roteiro ou dirigiu, não acredito que seja o caso da direção, veja as figuras religiosas como figuras datadas, burocráticas e resumíveis. Não tem um único diálogo nesse filme que não tenha uma linearidade quase que de pré-escola. É quase um telecursos dramático, entendeu? Você está com um conflito. Isso é uma guerra. Você tem que tomar um lado. Você não sente nada pelos personagens. Eles falam aquilo ali e aquilo é entendido de primeira. E tem um problema muito sério com essa visão. Todos eles são clérigos. Clérigos têm, por definição, o domínio da palavra. Eles precisam ter. Ali, principalmente que a Igreja Católica. Eles estudaram. Ninguém ali por mais humilde que seja, ninguém ali é iletrado. Ninguém para ler a Bíblia e ministrar, fazer uma homilia, uma missa, sem saber extrair significados e sem saber moldar palavras. Não tem como uma quantidade de gente clériga tão grande, tão velha, ter uma capacidade de eloquência tão barata. Eu sei que é covarde comparar isso, mas vamos lá, algo que o filme bebe uma fonte, todo mundo paga tributo a esse filme. 12 Homens e uma Sentença, de Sidney Lumet. Tem atores ali que você nem sabe quem são. E o filme é tudo levado no diálogo e tá ali, afiado. Você sente a navalha daqueles diálogos. Outro milagre que o Lumet dirigiu, chamado Longa Jornada Noite Adentro, que é um filme difícil, mas é uma obra-prima que funciona muito bem por 3 horas, é todo montado em diálogo. E é uma família, um drama familiar pesado, mas sim, levado no diálogo. Oppenheimer, eu vi gente, neófitos infelizmente, que viram Oppenheimer de Christopher Nolan, professores, e falaram: olha que coisa interessante, um filme todo montado no diálogo. Nem é tanta coisa assim, a profundidade daqueles diálogos, nós sabemos muito bem. E eu gosto de Oppenheimer. Tem aquela exposição do Nolan, mas até Oppenheimer se vale mais de alguma complexidade do que os diálogos de Conclave. E é triste falar isso. Talvez isso venha do livro, talvez quem adaptou seja muito fiel à obra original, já me falaram que o livro é ruim. O plot twist do filme não me incomoda, uma pessoa, um homem já me ensinou, um homem muito importante que o nome eu não vou dizer, que só os pequenos segredos precisam de proteção. Os grandes segredos, os absurdos, protegem a si próprios pela nossa dissonância cognitiva. A paralaxe cognitiva, a nossa mente, num coletivo, rejeita um fato como que tem no final desse filme, porque acha que é absurdo demais e prefere focar em outra coisa. Não me incomodou esse plot twist. O que me incomoda é que, infelizmente, depois de um tempo você percebe que toda aquela condução é levada com muita forma e pouco conteúdo. E essa é a minha opinião sobre Conclave, que é um filme com grandes aspirações, mas que vira um bom entretenimento comercial, se tanto. E é isso aí, gente. Boa noite, vou ficando por aqui.